pessoal, eu sou Rafaela Leite, sou a coordenadora de Medicina Preventiva do Eu Médico Residente. E hoje a gente vai discutir um tópico super importante, que seria morte encefálica. E aí só um detalhe, tá? A gente tinha uma resolução antiga e em 2017 saiu uma resolução nova, mudando principalmente alguns aspectos aí relacionados ao tempo entre os testes de 2 avaliadores. E isso está caindo muito em prova, tá? Então a gente vai discutir aqui algumas questões com base na resolução nova, na resolução mais recente. Para começar, eu te trago aqui essa questãozinha, tá? Que é uma questão aí que a gente observa, falando alguns aspectos importantes sobre o tempo de observação do paciente, que foi isso que eu estava discutindo agora com vocês. Vê que é uma questão da Unicamp de 2022 e ela diz pra gente o seguinte, ó, é um homem de 31 anos que recebeu um golpe de estrangulamento, um mata-leão, durante uma briga, até apresentar parada cardiorrespiratória. O atendimento pré-hospitalar realiza a aquisição da via aérea definitiva e um acesso venoso e indica manobras de reanimação cardiopulmonar cerebral, obtendo o retorno dos pulsos centrais. O tempo da PCR foi de 8 minutos e é levado a um hospital terciário, onde após 20 horas de unidade de terapia intensiva, sob cuidados clínicos e ventilação mecânica, evoluiu aí com escala de Glasgow de 3, sem sedação, pupilas midriáticas, sem reação ao estímulo luminoso. E ele tem aí uma temperatura de 35,8, uma PA média aí de 68. Veja que ele traz para a gente também o sódio e ele pergunta o seguinte para a gente, ó, os pré-requisitos que impedem o início do protocolo de morte encefálica são. Então, existe, na verdade, algum pré-requisito daí que vai ser importante, tá? E esse pré-requisito está impedindo que a gente inicie o protocolo de morte encefálica. Então, vamos parar um pouquinho e vamos trabalhar aí nessa nova resolução para a gente entender alguns aspectos importantes e a questão voltar para a gente. Pessoal, admitir uma pessoa, tá, que você quer abrir o protocolo de morte encefálica, aí aqui tem um detalhe importante. O protocolo, ele pode ser aberto e você só avisa a família. Você não precisa da autorização da família para abrir o protocolo. Você precisa da autorização da família para doar os órgãos, tá? Aqui você só precisa avisar a família que você abriu o protocolo de morte encefálica. Beleza, abri esse protocolo de morte encefálica, então eu vou parar e vou fazer uma avaliação inicial do paciente, tá? Como é que eu faço essa avaliação inicial? Então, é com base em um tripé. Então, eu tenho que ver que o paciente tem coma aperceptivo, o paciente tem que ter ausência de reatividade supraespinhal, eu vou te explicar como é que a gente faz esses testes, e ele ainda tem que ter uma apneia persistente, tá? Então, a avaliação inicial é com base nesse tripé. Só que, para eu fazer essa avaliação inicial, o paciente precisa preencher alguns pré-requisitos. Exemplo, ele precisa ter a presença de lesão encefálica de causa conhecida. Então, por exemplo, eu preciso saber que realmente o paciente teve um TCE por uma queda de moto, enfim. Então, eu preciso conhecer a causa da lesão. Preciso saber que essa lesão é irreversível e foi essa lesão que causou a morte encefálica. Então, ou seja, o paciente tem que ter a causa conhecida dessa lesão e essa lesão tem que ser irreversível. Além disso, ele precisa preencher outro critério, que seria aí a ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Um exemplo, você pode ficar confuso e dizer, será que esse paciente ingeriu, por exemplo, uma quantidade aí aumentada de algum sedativo, tá? Porque isso daí seria um fator tratável e que pode estar confundindo ali o diagnóstico de morte encefálica. Ele não pode ter nenhum fator tratável que esteja confundindo o meu diagnóstico de morte encefálica. E além disso, eu tenho que ter aí, ó, o tratamento e observação em hospital pelo período mínimo de 6 horas. Outro detalhe importante é, quando a causa primária do quadro for uma encefalopatia hipóxico isquêmica, esse período de tratamento e de observação tem que ser de, no mínimo, 24 horas. Então, desconfiou que o que causou a lesão foi uma encefalopatia hipóxico isquêmica, eu preciso tratar e observar o paciente por até 24 horas. Outro detalhe importante é que ele tem que ter aí a temperatura corporal, de preferência esofagiana, vesical ou retal superior a 35 graus.
ele tem que ter uma saturação arterial de oxigênio acima de 94, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 ou pressão arterial média maior ou igual a 65 para adultos, tá? Aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada nessa tabelinha que traz aí idades, tá? E as pressões que eu tenho que ter aí, no mínimo, essas pressões, para eu poder abrir o protocolo de morte encefálica para o paciente. Ele tem que preencher esses requisitos para eu ir para aquela avaliação inicial, que seria o tripé. E um detalhe importante é que a equipe de doação de órgãos não pode participar desse protocolo. Beleza, peguei essa ideia, então a gente volta aqui para a questão da Unicamp. Então veja que é um paciente que, teoricamente, né, eu poderia pensar em abrir o protocolo para ele, mas o que é que me impede de abrir o protocolo para esse paciente? Então veja que ele tem aqui uma temperatura acima de 35, então temperatura ok, certo? Então, ou seja, eu já aqueci o paciente. A PA média dele está acima de 65, então ok também, ele já tem uma PA média ok, tá? E o sódio nem entra como pré-requisito, tá? Então, o sódio não é um pré-requisito aí para a gente observar se o sódio, enfim, estaria normal ou não para a gente abrir aí o protocolo. Beleza, então para e pensa aí, ó. Letra A ele diz sódio sérico e pressão arterial média. A pressão arterial média estaria ok, tá dentro daquele protocolo, tá? Então, ele está preenchendo aquele pré-requisito para eu poder pensar em abrir o protocolo de morte encefálica para ele. E o sódio sérico, como a gente viu, não entra como um pré-requisito. Letra B diz tempo de tratamento e observação. Galera, ele está no hospital ó, há 20 horas, tá? Então, eu comecei a desconfiar que ele tinha aí morte encefálica há 20 horas. Aí você diz, Rafaela, mas quando a gente para a gente avaliar aí o que você falou, ele diz que ele tem que ter um tempo mínimo de observação de 6 horas. Beleza, pessoal, mas se você desconfiar que a morte encefálica dele foi por uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, ele tem que ficar até 24 horas, que é o caso desse paciente. Veja que ele não teve nenhum trauma craniano. O que esse paciente teve foi essa lesão aqui, ó, por estrangulamento. Então, provavelmente, essa morte encefálica dele é às custas aí de uma encefalopatia, tá? Decorrente aí dessa PCR que ele teve, enfim. Então, ele teve uma PCR aí de 8 minutos. Beleza, então desconfiei que é uma lesão. Veja que não foi uma lesão encefálica que ele teve, não foi um TCE, tá? Então foi uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, então eu tenho que esperar até 24 horas. Então isso daqui é uma forte casca de banana. Então veja que ele não tem tempo ainda hábil para eu poder abrir o protocolo de morte encefálica. Então o tempo de tratamento e observação é sim um impeditivo, então não posso abrir o protocolo de morte encefálica por isso. Aqui ele vem com temperatura axilar e tempo de PCR, então a gente não considera aí tempo de PCR para o paciente, e a temperatura, idealmente, que a gente considera seria uma temperatura mais central, né? Esofagiana, vesical, enfim. E a letra dele diz pressão arterial média, que preenche o pré-requisito da gente, não é um impeditivo, né? E a temperatura que ele dá para a gente seria axilar, mas idealmente a gente usa aí uma temperatura mais central. Então, perceba que resposta para a gente é a letra B, né? Então, a casca de banana aí que a Unicamp colocou. Vamos dar continuidade aí à nossa resolução e ela diz o seguinte: preenchido todos os pré-requisitos, a gente vai fazer o nosso tripé, né? A gente vai avaliar se o paciente tem um coma aperceptivo, vai avaliar aí os reflexos de tronco, para avaliar, enfim, se ele está tendo aí a abolição desses reflexos, e a gente vai fazer aí o teste de apneia para ele. Então, vai ser obrigatório que eu faça esse tripé. Detalhe importante, além disso, eu vou solicitar exame complementar. Todos os exames clínicos vão ser realizados 2 vezes por 2 médicos diferentes que não podem ser médicos da equipe de transplante, tá? Então, todo esse exame clínico de avaliar reflexo, de avaliar o coma, tudo isso vai ser por 2 médicos em períodos diferentes. Então, eu vou precisar de 2 exames clínicos que confirmem o quê? O coma e a ausência de função do tronco encefálico. Segura aí que eu já vou te explicar como é que a gente avalia aí essa ausência. Em seguida, eu vou fazer o teste de apneia, que dá pra gente o quê? É uma ausência de movimentos respiratórios quando a PC de O2 estiver maior do que 55. E em seguida, eu tenho que fazer um exame complementar, que a gente já vai avaliar também quais seriam esses exames complementares. O exame clínico, eu falei para vocês que tem que ser 2 médicos em períodos diferentes. Tá? Quais são esses médicos que vão lá fazer esse exame clínico? Não pode ser ninguém da equipe de transplante, tá? Mas quais médicos deveriam fazer? Então, tem que ser um médico que tenha aí um mínimo de 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma, tá?
ou esse médico ele tem que ter acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica e ter aí um curso de capacitação para determinação de morte encefálica, tá? E, idealmente, o outro médico tem que ser aí um especialista. Qual seria esse especialista? Então, tem que ser um médico especialista em medicina intensiva, ou um médico aí especialista em medicina intensiva pediátrica, ou um neurologista pediátrico, ou um neurocirurgião, ou um médico de emergência. Beleza? Entendido isso daqui, entendi que tem que ser 2 médicos, entendi que tem que ser em momentos diferentes, idealmente tem que ter um especialista entre esses médicos e o outro tem que preencher aqui alguns pré-requisitos. Qual é o tempo, Rafaela, entre um exame e outro, tá? Então, isso daqui mudou, pessoal, então muita atenção, tá? Se for um paciente de 7 dias até 2 meses incompletos, você tem que ter um intervalo aí de 24 horas entre os exames clínicos. Se for de 2 meses até 24 meses incompletos, você vai ter aí um intervalo de 12 horas. E cuidado, que isso daqui está caindo muito em prova. Se aquele paciente tiver mais de 2 anos, eu só preciso aguardar no mínimo aí 1 hora entre os 2 exames clínicos. Cuidado que antes, na resolução antiga, você aguardava 6 horas, agora isso mudou. Então, você aguarda só 1 hora se o paciente tiver mais de 2 anos de idade, beleza? Então, vai um médico lá, com 1 hora depois pode ir o outro médico fazer o outro exame clínico. Beleza, Rafaela, peguei essa ideia, vamos dar uma olhada aí nessa questão do ENARE. Vê o que ele traz para a gente. Ó, a primeira descrição com achados clínicos e patológicos que caracterizam a morte encefálica foi eleita aí por 2 estudiosos em 1959. Aí ele diz, a morte encefálica é definida como a perda completa e irreversível das funções encefálicas, definida pela cessação das atividades corticais e do tronco encefálico. De acordo com esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A, ele diz, é necessária a realização de 2 exames clínicos realizados por 2 médicos diferentes, sendo que um deles, impreterivelmente, deve ser um neurologista, preferencialmente deve ser um desses médicos daqui que a gente discutiu. Preferencialmente, mas se não tiver, não tem problema, tá? Contanto que ele preencha aqueles outros pré-requisitos. Então, letra A, para a gente, já está falsa. A letra B diz, paciente com mais de 2 anos deve ter um intervalo mínimo de 6 horas. Ou o ENARE aí querendo colocar casca de banana para tu escorregar. Paciente com mais de 2 anos tem que ter um intervalo mínimo de 1 hora, pessoal. Isso mudou na nova resolução. C, o teste de apneia é obrigatório e deve ser realizado em 2 situações. O que tem que ser realizado em 2 situações é o exame clínico. O teste de apneia você pode fazer uma vez só. D, pacientes com mais de 2 anos devem ter um intervalo mínimo de 1 hora entre os testes. Beleza, respondeu aí a minha questão. E a letra E, o teste de apneia é positivo para morte encefálica quando há ausência de incursões respiratórias mediante estimulação máxima do centro respiratório com uma PaCO2 maior do que 55 e não do que 45. Dando continuidade aqui, vamos ver como é que a gente faz o exame clínico, tá? Você foi convocado, enfim, preencheu aqueles pré-requisitos. Então, você vai primeiro avaliar se o paciente tem coma aperceptivo. Como é que você faz essa avaliação? Você vai fazer aí o estímulo doloroso em região supraorbitária, em trapézio e em leito ungueal dos 4 membros, tá? Então, não houve aí, houve, na verdade, né, uma ausência de estimulação de qualquer tipo de movimentação por conta desses estímulos, você decreta aí o coma aperceptivo, tá? Então, não houve aí movimentação, enfim, mesmo você fazendo esses estímulos. E você vai avaliar aí as funções de tronco. Então, todos esses reflexos têm que estar abolidos. Quais são os reflexos? Fotomotor, reflexo córneo-palpebral, reflexo óculoencefálico, reflexo da tosse e o reflexo vestíbulo calórico, tá? Então, tem que ter a ausência desses 5 reflexos. Lembrar sempre de fazer otoscopia antes de você fazer o reflexo vestíbulo calórico, para você ter certeza lá que não tem nenhuma rolha de cerúmen dentro do conduto auditivo desse paciente, beleza?
Ok, Rafael, então fiz aí o estímulo doloroso nessas regiões, decretei o coma aperceptivo, fiz aí todos esses reflexos, observei que houve ausência de todos esses reflexos, né? E, obviamente, outro médico vai realizar esse mesmo exame clínico respeitando aqueles intervalos. Então, eu consigo decretar o coma aperceptível, eu consigo decretar aí que o paciente não tem mais função de tronco. Aí dá uma olhada aí nessa questão da SURSE de 2022, que ele traz pra gente um homem de 23 anos que foi internado em UTI após um acidente automobilístico. Ao chegar, ele apresentava-se comatoso com Glasgow 6 e realizou uma tomografia computadorizada de crânio que evidenciou um extenso hematoma extradural acompanhado de edema cerebral, ou seja, a lesão que está causando o coma dele, a lesão que vai causar a morte encefálica é uma lesão conhecida, tá? Foi realizada drenagem desse hematoma e craniectomia descompressiva. Na avaliação clínica do terceiro dia de pós-operatório, após desligar da infusão de Propofol, o paciente apresentava Glasgow 3, pressão arterial média de 85, temperatura corporal de 36,6 e pupilas médio fixas. Os exames laboratoriais estavam normais. Considerando a possibilidade de irreversibilidade do quadro, quais as pesquisas apropriadas a serem realizadas? Então, o que é que você vai fazer lá de exame físico nesse paciente, de exame clínico nesse paciente, para você realmente decretar que o paciente está em coma e que ele tem aí a ausência dos reflexos. Letra A, rigidez nucal, reflexo patelar e de clonus espontâneo. Falso, né? A gente já viu aí que são 5 reflexos específicos que eu tenho que fazer para decretar que o paciente não tem mais função de tronco. B, reflexo glabelar, reflexo palmo-mentoniano e de preensão palmar. Falso também. Letra C, reflexo óculoencefálico, verdadeiro, córneo palpebral, verdadeiro e reflexo da tosse, verdadeiro. Então, eu tenho que avaliar aí esses 3 reflexos para eu poder decretar, né, juntamente com os outros 2, que o paciente não tem função de tronco, tá? E a letra D traz aí reflexos que a gente geralmente não observa, né? Que seria aí o cutâneo plantar e o reflexo bulbo cavernoso e de nível sensitivo. Então, resposta aí pra gente, letra C. E, pessoal, 2 aspectos importantes aqui, tá? Pra gente fechar aí esse nosso vídeo. Vamos discutir quais exames complementares eu vou pedir. Eu disse para vocês que a gente fazia o exame clínico, que a gente fazia aí o teste de apneia e que a gente ia solicitar um exame complementar. A gente geralmente solicita um exame só, tá? Eu coloquei aqui 4 que você pode estar pensando em solicitar, mas geralmente a gente solicita um exame só. Pode ser algum exame que traga para a gente aí a ausência de atividade metabólica, certo? Como, por exemplo, um PET. Pode ser algum exame que traga para a gente a ausência de atividade elétrica, como, por exemplo, um EEG. Ou pode ser algum exame que traga para a gente aí a ausência de perfusão, como, por exemplo, uma angiografia ou um Doppler transcraniano. Solicito só um exame, beleza? Ok, e outro aspecto importante é, todas as drogas sedativas, elas devem ser suspensas pelo período mínimo de 3 meias-vidas, quando em dose única, ou intermitente, e 5 meias-vidas se você estiver fazendo infusão contínua. Então, se você fez uma dose agora, fez outra dose daqui a 2 horas, enfim, você fez doses aí únicas, ou você fez uma dose intermitente, você vai suspender a droga e esperar 3 tempos de meia-vida dessa droga. Se o paciente estava sedado aí em infusão contínua, você suspende a sedação e espera 5 tempos de meia-vida relacionados àquela medicação. E outra questão importante para a gente fechar é que medicamentos potencialmente depressores do sistema nervoso central utilizados usualmente pelo paciente, por exemplo, é um paciente que faz uso de fenobarbital, era um paciente que tinha, por exemplo, uma epilepsia, e todo dia ele fazia uso aí de uma medicação específica, tá? Isso daí não contraindica a abertura do protocolo de morte encefálica. Se era um paciente que fazia uso para alguma doença que ele tinha, de alguma medicação aí potencialmente depressora do sistema nervoso central. E, para fechar, vamos fazer aqui essa questão de São Paulo de 2022, que ele diz pra gente o seguinte, ó, paciente sexo masculino, 25 anos, vítima de acidente de moto versus carro, né? Com traumatismo crânioencefálico grave, evoluiu com pupilas médio fixas e ausência de reflexo de tronco cerebral. Sobre a morte encefálica, o seu diagnóstico é correto afirmar. Letra A, o intervalo de tempo entre os exames clínicos para o diagnóstico em um paciente adulto é 6 horas. Falso, pessoal, é 1 hora, a gente já viu isso.
B. O teste de apneia será considerado positivo para morte encefálica caso não exista qualquer movimento respiratório com a PCDO2 acima de 55. Verdadeiro aí, né? Isso daí caracteriza o teste de apneia. C. O eletroencefalograma não é uma opção de exame complementar. Falso. A gente viu que você pode solicitar qualquer exame que indique ausência de perfusão, ou ausência de atividade elétrica, ou ausência de atividade metabólica. E, por fim, a letra D diz, em caso de contraindicação para doação de órgãos ou negativa familiar, o suporte avançado de vida deve ser suspenso se a família concordar. Vê o que essa letra D fala, né? Ele traz uma questão aí associada à bioética. Ele diz que, em caso de contraindicação para doação de órgão, nesse caso daí você não vai desligar todos os aparelhos. Por quê? Porque isso é caracterizado aí como eutanásia. Tá? Então, em caso de contraindicação para doação de órgão ou da negativa familiar, na verdade, você vai manter e você vai esperar que o paciente entre aí na ortotanásia. Tá? Então, o suporte de vida não vai ser suspenso e você vai abreviar a vida desse paciente. Tá? Então, tá falso a letra D. Resposta para a gente aí, letra B de bola. E com isso, a gente finaliza aqui o nosso Aprendendo com Questões.